Glória a Deus. Meus irmãos, com grande alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Está gostoso esse lugar porque a presença de Deus é real aqui nesta noite. Já pudemos ouvir belos hinos de louvores a Deus nesta noite, mas Deus ainda tem uma palavra para os nossos corações e com certeza nós vamos sair daqui cheios da glória, cheio da presença de Deus, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar e todo louvor, toda adoração foi dada a Ele nesta noite, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Se você veio aqui nesta noite para adorar a Deus, você está no lugar certo, porque este lugar aqui não é outro lugar senão lugar de nós adorarmos a Deus, lugar de nós expressarmos a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito em favor das nossas vidas. Você está aqui esta noite porque até aqui o Senhor te ajudou. Você venceu um dia de trabalho, um dia talvez de dificuldade, um dia de luta, uns dias de problemas, mas você está aqui esta noite, porque o Senhor foi bom para com tua vida, o Senhor foi bom para com a minha vida. Por isso nesta noite nós temos motivo de sobra aqui para levantar a mão, adorar a Deus, exaltar ao Senhor, porque Ele faz milagre, faz maravilha e vai continuar nos abençoando nesta noite. Glória a Deus. Queremos aproveitar que nós estamos em pés para nós lermos a palavra do Senhor. Você que tem aí a sua Bíblia, abra juntamente conosco no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo de número 4 da palavra de Deus. Foi o texto que me veio ao coração para uma rápida meditação na palavra do Senhor, porque depois nós queremos estar orando aqui, crendo que Deus vai fazer milagres. E você que entrou aqui esta noite, eu não tenho dúvida, quinta-feira que vem você terá um milagre para contar, porque Deus vai fazer milagres aqui esta noite, mediante a sua palavra, que por mim vai ser ministrada nesta noite. E você que está no seu lar, você que está nos assistindo, aí na sua casa, você também vai receber milagre nesta noite, porque o nosso Deus, Ele é Deus de perto e é Deus de longe também, e Ele está aí com você onde você está, e com certeza você vai também receber o milagre da parte do Senhor para a sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo de número 4, todos os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Sente nesta noite louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o profeta Isaías, quando ele profetizou esta palavra, ele estava falando de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus a qual na antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se ouviu e nem com os olhos se percebeu. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero dizer aqui esta noite uma grande verdade. Aqui no mundo que nós estamos vivendo, quanto mais a gente tem, mais gente a gente tem trabalhando para a gente. Mas eu louvo a Deus, que este Deus tão grande, que este Deus tão poderoso, que este Deus que é dono deste universo, que tudo quanto nós podemos contemplar, foi Ele quem fez, foi Ele quem criou, até mesmo as nossas vidas. Mas este Deus é tão grande, que não é um Deus que está simplesmente assentado
sentado no trono, vendo a humanidade, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E eu quero dizer aqui esta noite, enquanto nós estamos aqui adorando a este Deus, Ele está trabalhando em teu favor, Ele está trabalhando na tua família, Ele está trabalhando na tua casa, Ele está resolvendo os teus problemas, porque este Deus, o qual o profeta Isaías está dizendo, que desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu, é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E eu não tenho dúvida que nesta noite Ele já está trabalhando em nosso favor, porque, meus queridos irmãos, nós estamos aqui esta noite porque o Senhor trabalhou em nosso favor. Talvez o diabo tentou impedir você de estar aqui esta noite, mas esse Deus que é tão grande, que é tão poderoso, quando viu o desejo do teu coração de estar na casa do Senhor, Ele disse: ninguém vai te impedir, porque eu vou trabalhar em teu favor, e você vai na minha casa para louvar e adorar o meu nome. Se você acredita nisso, diga glória ao nome do Senhor, porque Ele está aqui esta noite. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a grandeza deste Deus, o qual nós servimos. Já de antemão quero dizer aos irmãos que o profeta Isaías, ele tinha razão em profetizar e dizer esta palavra, que desde a antiguidade não se ouviu um Deus semelhante ao nosso Deus, porque quando nós voltamos a nossa mente para o livro do profeta Isaías, capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os anjos o adoravam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele diz, meus queridos irmãos, quando ele teve esta visão deste Deus que estava sendo adorado, ele disse: ai de mim, que vou perecer agora mesmo, porque os meus olhos viram o Deus Todo-Poderoso, o Rei, o Senhor dos exércitos. É impossível, meus queridos irmãos, o homem ter um encontro com este Deus maravilhoso e não cair prostrado para o adorá-lo. É impossível o homem ter um encontro com este Deus que muda a história da humanidade e não prostrá-lo para render glórias ao seu nome, para dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom. Quando nós olhamos para a Bíblia está cheia, nas páginas da sua história, nós podemos, meus queridos irmãos, ver a grandeza deste nosso Deus. É por isso que o crente está seguro, porque o crente serve um Deus que é poderoso. Ele é maior do que os teus problemas, Ele é maior do que as tuas dificuldades, Ele é maior do que qualquer empecilho que possa impedir você de receber as bênçãos do Senhor. Certa vez alguém estava questionando, aproximadamente perto do Senhor Jesus Cristo, e alguém questionava e falava acerca de Salomão, das coisas, da grandeza, da sabedoria de Salomão. Mas o Senhor Jesus Cristo, como Ele é o Deus conosco, Ele dá uma lição para aquele
povo, dizendo: eis aqui está quem é maior do que Salomão, o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, quando eu olho para a Bíblia e vejo a revelação que teve o apóstolo João, o apóstolo do amor, quando ele teve esta revelação, ele estava mostrando para a humanidade que não importa o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho dos obstáculos que nós devemos enfrentar no dia a dia, mas ele diz em João capítulo 4, versículo 4, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ainda, meus queridos irmãos, que o mundo se levante contra ti, não tenha medo, você serve a um Deus poderoso, um Deus grande que está dentro de você, que te faz vencer grandes batalhas, que te faz vencer grandes dificuldades, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele também descreve e fala sobre a grandeza do nosso Deus. Salmos 95, versículo de número 3, ele diz: porque o Senhor é um Deus supremo, é um Deus grande, é rei acima de todos os deuses. Você não saiu deste mundo para servir a um Deus que não faz milagre. Eu louvo a Deus, e minha maior alegria, irmãos, é ser crente, porque eu sirvo a um Deus poderoso, que é um Deus supremo, que é um Deus grande, que é um Deus que está acima de todos os deuses. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós viemos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, porque Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que nós muitas vezes não temos palavra para expressar a grandeza deste nosso Deus, quando nós lá no fundo da nossa alma reconhecemos que este Deus é tão grande, não existe limite para a nossa vida, porque este Deus tão grande, Ele vai aonde a medicina não pode ir. Este Deus que é tão grande, que é tão poderoso, Ele vai, meus queridos irmãos, além de qualquer coisa, para abençoar aqueles que acreditam no seu coração que serve um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que não tem limite, um Deus que não tem altura, não tem profundidade, e não há algo nesta terra que possa comparar a este Deus maravilhoso, que trabalha para aquele que nele espera. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que quando o homem consegue ver este Deus tão grande como autor da sua vida, como um Deus que pode resolver todos os seus problemas, não existe nada impossível sobre a sua vida, mas tudo ele pode receber da parte do Senhor. Se não percebam o que diz a Bíblia, o salmista Davi, no Salmos 19, versículo de número 1, ele fala sobre as grandezas deste Deus. Ele diz na sua palavra: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Deus é tão grande que Ele é maior que o universo, Ele está em
cada lugar da sua criação. O profeta Naum, no seu livro, ele não conseguiu encontrar palavras para expressar a grandeza do nosso Deus. Ele não conseguia achar alguma palavra, algum verbo que pudesse engrandecer e falar da grandeza desse Deus. Então ele fala numa palavra simples para que o povo pudesse compreender. Ele diz: o Senhor é tão grande que ele tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O profeta Isaías, ele disse também que este Deus é tão grande que ele está sentado sobre o globo da terra. Este Deus, ele é tão grande, aleluia, que ele não confunde nenhuma oração. Este Deus é tão grande que ele não se esquece de nenhum daqueles que ele tem comprado pelo seu precioso sangue. Louvado seja Deus. Este Deus, meus irmãos, que nós servimos é motivo da nossa adoração, porque nós não estamos aqui neste mundo por um fruto de um acaso, não. Nós estamos aqui porque existe um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que é criador de todas as coisas e sustentador de tudo aquilo que se vê sobre a face da terra. Louvado seja Deus. E o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 3 do seu livro, ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. O salmista Davi, ele foi o que mais descreveu sobre a grandeza de Deus, e ele nos leva a entender o porquê, meus queridos irmãos, que nós devemos o adorá-lo. Veja o que o salmista Davi escreveu no Salmos de número 36. Ele começa esse salmo tão lindo, tão maravilhoso. Ele começa descrevendo sobre a grandeza, sobre a majestade, sobre o poderio deste Deus tão maravilhoso que eu e você servimos. Ele começa convidando aqueles que acreditam, aqueles que sabem que Deus está acima de todas as coisas, e ele diz: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus e a terra, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja Deus. E ele continua: aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com mão forte e poderosa tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dá mantimento a todos os homens, porque a sua benignidade dura para sempre. Ah, meus queridos e amados irmãos, nós servimos
servimos a um Deus poderoso, a um Deus, meus queridos irmãos, que nesta noite eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele está em todos os lugares, porque ele é o Criador de todas as coisas. Certa vez Jó estava questionando com o Senhor por causa daquilo que ele havia padecido, por causa de todo o seu sofrimento, e ele começa a questionar ao Senhor, e o Senhor diz: ó Jó, porventura tu vai questionar aquele que criou todas as coisas, aquele que chama a estrela pelo nome e ela ouve a sua voz, aquele que diz ao mar aquieta e o mar se aquieta, aquele que põe limite em todas as coisas, porque ele é grande, ele é poderoso. E eu tenho uma boa notícia aqui esta noite: este Deus de milagres, ele já está aqui neste lugar. E se você veio aqui com um problema, se você quer uma vitória da parte de Deus, só depende de uma coisa: você acreditar que ele é o Deus da tua vida, que ele é o Deus do teu casamento, que ele é o Deus da tua vida conjugal, que ele é o Deus que está no teu trabalho, o Deus que sustenta você na palma da sua mão e te dá vitória quando você precisa. Este Deus que é tão grande, que é tão poderoso, mesmo quando nós cheio de falha, nós cheio de pecado e de miséria, reconhecemos que este Deus é grande, ele pode fazer o impossível na nossa vida. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a grandeza deste Deus, e como é bom nós servirmos a Ele, porque este Deus é tão grande que a Bíblia diz que por amor da humanidade, Ele se fez carne, habitou em nosso meio, para dar salvação a todo aquele que crê no Evangelho, que crê na sua palavra. Quando eu olho, meus irmãos, para o tamanho, para a grandeza deste nosso Deus, eu posso ver que é possível o homem alcançar a bênção que ele precisa, quando ele consegue crer, quando ele consegue acreditar que ele serve a um Deus poderoso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo quando Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi condenado pelos homens dessa terra, simplesmente por fazer o bem. Jesus foi levado ao monte chamado Gólgota, e lá no Gólgota, meus queridos irmãos, não estava simplesmente um homem qualquer, mas estava ali aquele que o profeta Isaías profetizou, e disse: uma virgem conceberá, e ela dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ali estava um Deus grande, um Deus poderoso sobre aquele madeiro. Mas eu quero, meus queridos irmãos, dizer aqui uma grande verdade nesta noite. A Bíblia diz que ele estava em meio a dois ladrões, enquanto um daqueles via Jesus Cristo como raiz de uma terra seca, via Jesus como um réu sendo condenado, via Jesus ali, meus queridos irmãos, como um condenado, mas o outro teve uma revelação, e aleluia, que os discípulos não tiveram, que Judas Iscariote não teve, porque